Pronto. Então aí vamos agora com o pastor Alexander. Vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus, em poucas palavras. Um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração, que todos conhecemos, de Atos capítulo 16. Momento em que Paulo e Silas estão na prisão. Diz a palavra de Deus, e eu vou pontuar duas coisas aqui, de forma bem objetiva, eu serei rápido como foi o Luiz Cláudio. A partir do versículo 23, Atos 16, a partir do versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então o texto fala acerca de presos de alta periculosidade. Guardar com toda a segurança, lançados no cárcere. E este, recebendo tal ordem, olha o que é que o carcereiro faz. Ele os leva para o cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Não bastasse levar para a cadeia mais profunda, ainda prendeu os pés no tronco. É como se nós disséssemos assim, prendeu o cidadão e jogou a chave fora, sabe? Essa era a situação de Paulo e de Silas. Porque cometeram muitos delitos? Não. Simplesmente porque fizeram a vontade de Deus, libertaram uma jovem do espírito de adivinhação, e aí o senhor daquela jovem, quando viu o lucro causado por aquela atitude da adivinhação da jovem, cessar o lucro, ele então se levanta, incita a multidão contra Paulo e Silas. Esse foi o crime, que os levou a uma penitenciária de segurança máxima, e ainda com os pés no tronco. Só que o que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, a atitude de Paulo e de Silas. Qual tem sido a sua atitude diante de uma adversidade? Qual tem sido a sua postura diante de um problema? Porque nós temos o hábito de achar ruim quando nós estamos no meio de um problema que não foi causado por nós. A gente acha ruim até quando a gente é culpado. Mas quando a gente não tem culpa, a gente fica meio bravo. Mas eu não fiz nada, que coisa! Oh Deus, você não está vendo? Mas não foi essa a atitude de Paulo e de Silas. A Bíblia diz... Bom, primeiro, vamos imaginar. O presbítero Cláudio Honor, ele falava acerca da proximidade da residência onde ele estava, de uma casa de detenção feminina. Então existem penitenciárias hoje, que nós sabemos, vocês talvez por terem contato com a capelania prisional, eu por conta de profissão, que as cadeias não são lugares dos mais agradáveis. Não são assim como uma colônia de férias, não é verdade? Tem as suas dificuldades de higiene, de conforto, de acomodação, de privacidade, de alimentação. Tem as suas dificuldades, não é mesmo? Sim. Isso sem falar em outros detalhes que eu não vou entrar aqui para a gente não criar uma situação que pode até derrubar a live. Mas, imagina então, nos tempos de Paulo e Silas. Era muito pior. Imagina que eles estavam num lugar interior, lá no fundo, então era úmido. Não tinha banheiro. Era fétido, insalubre. Tinha roedores e afins. E era escuro. Não tinha luz, porque mais tarde, se você continuar lendo o texto, quando as portas se abrem, etc e tal, o carcereiro ele pede uma
luz para poder enxergar o que estava acontecendo, era escuro. E no meio disso tudo, com as costas feridas, porque eles tinham sido açoitados, com os pés presos no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas fazem o quê? Oram e cantam. Oram e cantam. Então aqui eu tenho a minha primeira lição. Eles estavam com o pé preso aonde? No tronco. Eu tenho a primeira lição. A lição chamada transforme o tronco em altar. Ô Merito, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, transforme o seu tronco em altar. Transforme o seu tronco em altar. Porque muitas vezes olhamos aqui as pessoas participando de lives, participando de ministrações, visitando lugares grandes, conhecidos, acompanhando gente importante, como é o caso do Romerito. Mas deixa eu te contar, é nos bastidores que nós sabemos em que troncos os pés estão presos. É nos bastidores. Não é quando as luzes estão acesas e os microfones ligados. Só quem conhece os nossos bastidores sabe os troncos em que os nossos pés estão presos. Mas Paulo e Silas transformaram aquele tronco em altar. Resultado. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Isso é a consequência de quem transforma tronco em altar. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A palavra todos aparece 2 vezes. Todas as portas, cadeias de todos. Quando alguém transforma o seu tronco em altar, a bênção alcança até quem está perto. Até os outros presos que não tinham nada a ver, no versículo anterior diz que os presos escutavam Paulo e Silas cantando e orando. E eu conjecturo. Eles escutavam e no mínimo na minha cabeça eles deviam estar assim, ó. Esses dois, ó, não estão bem do Tico e do Teco, não. Apanharam, estão presos, acorrentados e estão orando e estão cantando. Esses dois aí acho que apanharam, bateram na cabeça, eles não estão bons das ideias, não. Aqui vem a segunda lição. Tem gente que vai ser abençoado pela sua vida porque você transformou o seu altar, o seu tronco em altar. Mesmo sem saber do que se passa. Tem muita gente que conhece o resultado da nossa entrega, mas não sabe o processo da entrega. O terremoto abriu as portas para todos. O terremoto abriu as cadeias de todos, não foi só de Paulo e Silas. Aí, o carcereiro, quando ele ouve aquele barulho, porque você já viu terremoto silencioso? E ainda abrindo tudo? Foi um barulhão da peste, minha gente. Foi um barulhão da peste. E quando aquilo tudo aconteceu, ora, o carcereiro despertou porque ele já estava dormindo e por causa do barulho ele puxa a espada para atentar contra a própria vida. Só que aí Paulo se posiciona.
E aqui vem a segunda lição. Posicionamento na autoridade. Homerito, Deus te levará a um patamar de posicionamento na autoridade. Porque esse é o único episódio que eu conheço na história em que preso não fugiu com porta aberta. Nas penitenciárias que nós conhecemos, tem rebelião e neguinho foge até pelo vão da grade. Ele cria asa, ele voa, ele cria nadadeira, ele nada, ele cria garra, ele cava e foge. Só que quando Paulo fala, ele diz assim, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Não é assim, eu e o Silas estamos aqui, o resto eu já não sei. Não, não, não. As portas de todos e as cadeias de todos estavam abertas, mas quem tem a presença atrai as pessoas. Nem os presos ousaram ir embora. Experimenta. Abrir a porta e deixar tudo escancarado, ver se vai ficar um lá dentro, numa penitenciária qualquer. Mas nem os funcionários ficam. Só que aqui Paulo se levanta com autoridade. Mas onde que surge a autoridade, meus irmãos? Eu disse que eram duas lições, é parte A e parte B. Só vai ter a autoridade da parte B quem transformou o tronco em altar na parte A. Tem gente querendo autoridade. Agora eu vou fazer que nem o Romerito, vou fincar o prego. Tem gente querendo autoridade sem entrega. Porque a entrega acontece no tronco que eu transformei em altar. É dali que vem a autoridade. Mas o neguinho não está disposto a transformar nada em coisa alguma e quer ter autoridade. O máximo que ele vai ter é autoritarismo e não autoridade. É interessante que Paulo não foi autoritário, ele teve autoridade. Não te faça, ele mandou no carcereiro. Olha, eu nunca vi um preso mandar no carcereiro. Ele deu uma ordem ao carcereiro, não te faça nenhum mal. Guarda a espada, menino. Nós estamos todos aqui. E eu queria que os teólogos de plantão me ajudassem. Romerito, me socorre. Cadê o apelo que Paulo fez para o carcereiro? Eu não achei no texto, eu já revirei esse texto. Cadê o apelo? Hoje as igrejas estão cheias de apelos, muitas vezes emocionais, que não repercutem em salvação, porque não tem presença. Aqui Paulo não faz apelo, porque a pregação dele foi quando ele estava no tronco. Foi na vida. Enquanto ele orava, enquanto ele cantava. O resultado fez com que o carcereiro entrasse, pediu a luz, viu a situação, e diz o texto no versículo 29. O carcereiro entrou, pediu uma luz, e precipitadamente, e tremeu. Ele não saiu caindo, desmaiando, fosforescente, purpurinando, e nem filho de purpurina. Igual hoje. Ele entrou trêmulo, ele se prostrou e perguntou, senhores, não é? Ih, meu, ô ladrão, que é assim que é a gíria para falar com quem está na cadeia. Ô ladrão, não. Senhores, o que é que eu devo fazer para que seja salvo? Não teve apelo, meus irmãos. Duas lições, Romerito, parte A e parte B. Parte A, transforme o seu tronco em altar.
Parte B. Viva na autoridade da entrega. E assim a sua pregação promoverá transformação e salvação de almas. Se você continuar lendo, o carcereiro leva... Eu nunca vi isso, um carcereiro levar o preso para casa. O carcereiro leva Paulo e Silas para casa, cuida das feridas deles, e a família é batizada e salva. Lição em duas partes, parte A e parte B. Todos querem a parte B, mas tem que viver a parte A. Transforme o seu tronco em altar, para então viver a autoridade da presença. Deus abençoe, meus queridos. Romerito, cheiro no coração, forte abraço, e some não, que Luiz Cláudio e eu te achamos. Que bênção, né? Então, gente, foi dado um recado, essa interpretação aí desse texto muito, mas muito bem profunda, né? E que bênção dos céus, que bênção dos céus. Engraçado, presbítero, pegando um gancho aí, me perdoe, é fácil você identificar mensagem pastoral. É muito fácil identificar, porque o itinerante, ele vai nas igrejas, ministram, trazem mensagens expositivas, mas a mensagem pastoral, ela tem um outro caráter. Tem um E outro tem peso. Então, a mensagem que o pastor Alexandre falou é muito forte, é uma mensagem muito pastoral, irmão. É aquela mensagem que a ovelha vai comendo. Então, foi tremenda essa explicação, explanação e aplicação que o pastor Alexandre trouxe. Tremendo aí do autoritarismo e da autoridade. Isso aí até anotei aqui para não esquecer. Ó. Isso mesmo.